Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado, Juju. Feliz sábado, professor lá. Zero. Feliz sábado, professora. Feliz sábado. Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado para você aí de casa, que você tenha um ótimo sábado na presença do Senhor. Amém. Feliz sábado também para você aí. E hoje é um dia de milagres e o Senhor quer fazer milagres na nossa vida, na vida da Escola de Profetas e de você também que tem buscado ao Senhor. E eu quero deixar um versinho para vocês, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, o verso 10 e o 11, que diz assim: Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o seu coração e o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Então, para você que tem nos acompanhado todos os dias, eu sei que você tem buscado o Senhor. Então, continue buscando o Senhor, que você vai encontrar Ele e tudo aquilo que você tem a necessidade, tem buscado e colocado no Senhor, né? E para começar o nosso dia melhor ainda, o nosso sábado melhor ainda, nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a fazer a oração junto conosco. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o teu amor não falha, Pai. E obrigado também pela tua justiça. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, encaminhar, Senhor, todos os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos estejam no Senhor, ó Pai. Que o Senhor também possa ir ao auxílio, Senhor, de todas as pessoas que têm buscado ao Senhor, têm clamado ao Senhor por misericórdia, Senhor, por cura, por tudo aquilo que o Senhor sabe que está no coração deles, ó Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro dele, dando a paz que o Senhor tem, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 226, É Manhã no Coração. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje à luz de um rio de um arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Hoje ouvir os passarinhos a cantar, é manhã no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã
memorizar mais a palavra de Deus em nosso coração, vamos recitar o verso que encontra-se lá em João 15, do 7 ao 8. Vou contar até 3 para todos nos prepararmos e falar junto. Vamos lá? 1, 2, 3. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. João 15, do 7 ao 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, do 7 ao 8. Amém. Louvado seja o Senhor, né? E agora nós vamos ficar com a recapitulação do nosso ano bíblico. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Bom dia para você também que está em casa. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. E nesta manhã, nós iremos cantar um especial binário de número 143. Será de manhã. Será
feliz sábado? Feliz sábado! Que bom que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. E sabe, hoje é um dia especial porque é sábado, mas é também um dia especial porque nós vamos fazer uma coisa especial. E juntos. Que coisa legal, né? Que coisa legal é fazer coisa especial e ainda fazer junto com você aí de casa e junto com a igreja aqui. Trabalhar para Deus nos concede alguns privilégios. E um dos privilégios de trabalhar para Deus é que você acaba conhecendo muita gente, né? Desde o tempo que eu estou aqui na escola, eu conheci tanta gente com características diferentes, de vários estados, de vários países. E agora, com a gravação do Ano Bíblico, nós também estamos tendo essa oportunidade de conhecer você aí de casa. Ontem mesmo a gente recebeu um pessoal aqui, né, que veio de Recife, e eles já chegaram dizendo assim: ai, eu conheço você lá do YouTube, agora eu não só estou vendo pelo YouTube, eu estou vendo você agora vive a cores. Então eles conhecem, né, o privilégio de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, né? E o pessoal aí de casa tem se envolvido muito com a gente aqui, de maneira muito especial. E uma pessoa muito especial, chamada Tawane, lá da Bahia, ela nos enviou um vídeo. Você aí de casa vai ter a oportunidade de conhecer a Tawane, que é da nossa família e também da sua família. E nós vamos assistir o vídeo dela agora, e o pessoal aqui de casa, né, o pessoal aqui da igreja, vai ter a oportunidade também de conhecer um pedacinho mais da nossa família que está espalhado aí pelo mundo. Oi, pessoal do Ano Bíblico, meu nome é Cauane Sampaio Costa, eu sou daqui da Bahia, do povoado de Santa Quitéria, na cidade de Itaberaba, especificamente. Eu tenho 15 anos, sou novinha, e não tenho muito tempo de batizado, eu não tenho nenhum ano de batizada na igreja adventista, mas eu sou totalmente diferente, foi algo extraordinário o que aconteceu tão rápido nesses meses, e principalmente pela influência do Ano Bíblico. Comecei a fazer o Ano Bíblico no meio de janeiro e mudou completamente a minha vida, desde a minha linguagem, ao que eu visto, ao que eu falo. Inclusive, eu me tornei até vegetariana, ovo-lacto-vegetariana explicitamente. Mas eu pretendo me tornar vegetariana estrita. E eu até falo com os meus irmãos daqui da igreja, que eu tenho muito desejo de conhecer cada um de vocês. Vocês foram muito importantes da minha conversão inteira. Tudo que eu sou hoje vai muito do que o Espírito Santo fez através de vocês e o que ele me mostrou, o que eu aprendi. Então eu só tenho que agradecer e eu espero muito, muito, muito conhecer cada um de vocês, a Maísa, a Rebeca, a Joyce, o Francinaldo, a Joana. Eu queria falar o nome de todo mundo, a Duda, a Sofia, professora Joselita, todo mundo, gente. Eu sinto muito desejo de conhecer cada um de vocês. E se eu não conseguir conhecer aqui na Terra, eu espero, com fé em Cristo, conhecer no céu. Vocês foram muito importantes na minha vida, acreditem em mim. E durante todo esse ano, vendo vocês, tudo mudou, como eu falei, na minha vida. Foi algo extraordinário. Só tenho que agradecer a Deus. Oro por vocês todos os dias. E eu peço ao Senhor que Ele venha despertar a sua igreja, que venhamos a estar prontos e que eu venha conhecer cada um de vocês. Se não for aqui na terra, eu espero conhecer no céu, viu? Eu amo cada um de vocês, amo mesmo. Do fundo do meu coração, vocês são meus irmãos, a minha família. Beijo! Olha aí, Tawane, agora nós não apenas somos conhecidos, né? Agora te conhecemos também. Você disse que amava a gente e a gente quer dizer que também amamos você, do nosso coração, tá bom? E olha aí, pessoal, que oportunidade, né? Olha a diferença que vocês estão fazendo na vida dessas pessoas. Que privilégio que o Senhor Deus tem nos dado, não é isso? E para você que assistiu esse vídeo, que conheceu a Tawane, né? Você também tem a oportunidade de se tornar conhecido aqui no canal. Mande o seu vídeo para a gente também, para que a gente possa acompanhar o que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida através desse ano bíblico. Grave também um pequeno vídeo contando como é que está sendo a sua experiência de assistir, de acompanhar o ano bíblico, para que você possa aparecer aqui no nosso canal, né? E as pessoas também te conhecerem. E a gente também, né? Que a gente é conhecido, agora quer conhecer vocês. Que o Senhor Deus abençoe. Olá, bom dia para vocês. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim, graças a Deus. E vocês que estão em casa dormiram bem também? Louvado seja o nome de Deus. Eu louvo o nome de Deus porque nós acordamos em paz, porque temos pela graça e poder de Deus a oportunidade de estar com a Bíblia aberta. Você está com o seu livro? Você está com a Bíblia aberta também?
Você consegue me acompanhar? Por favor, em nome de Jesus, não ouça só o que eu digo. Sabe, eu recebo por dia uma quantidade muito alta de perguntas, de comunicações, mais ou menos 400 a 500 pessoas nos procuram diariamente. E destas informações, uma boa parte poderia ser resolvido se simplesmente seguissem conosco o material da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, você entende melhor do que se você somente ouvir. Pega a sua Bíblia e seu livrão. Pega o seu livro Atos dos Apóstolos. Você vai ver como você vai compreender. E você vai se tornar capaz de explicar para outras pessoas. Você gostaria de pegar? E eu vou orar com vocês agora, porque eu preciso muito dessa oração para nós começarmos. Vamos nos ajoelhar? Vamos lá? Você também, ajoelha, tá? Vamos lá, vamos ajoelhar e conversar com o nosso Deus. Vamos. Santo Deus e amado Pai, nós não temos outro bem além do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Quando nós lemos a maneira como o Senhor agia no passado, é a mesma que o Senhor age agora, Senhor. Com o passar dos anos, nada te mudou. O Senhor continua o mesmo Pai generoso de amor, que socorre os filhos e que dá para nós a bênção que precisamos para dar conta da nossa parte no grande trabalho que temos a fazer. E ao estudar a vida de Paulo, Senhor, me enche de consternação, meu coração fica apertado, dizendo, Senhor, por que os seres humanos não vivem todos desta mesma forma? Em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, estamos no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos e do nosso ano bíblico, Romanos 1 e 2, que você encontra no seu material. Você tem isso aqui? É importante que você tenha, olha. Então, nós estamos Romanos 1 e 2 e Atos 15. Se você não leu, durante o dia, tire um momentinho. Não se gasta muito tempo para fazer isso, mas muda toda a nossa vida. Imagine que privilégio a gente poder estudar a Bíblia, realmente fazer isso acontecer. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, e eu queria que vocês pensassem sobre isso que eu vou falar. Até agora, o que foi que nós vimos da vida de Paulo, da vida dos discípulos, das igrejas que estavam sendo formadas? O Senhor estava trazendo gente para a igreja, mas Satanás estava lutando frontalmente. Não foi isso? Sim ou não? Quantas dificuldades, uma e outra, trazendo encrenca dentro, encrenca fora, problemas de todos os lados, Barnabé, e cansaço, deserção. Eu fiz aqui uma listinha de uma série de coisas. O trabalho estava continuando, o diabo estava lutando, os instrumentos do diabo estavam sendo treinados e Paulo estava sendo treinado também, sim ou não? Agora, nós tínhamos grupos de crentes em vários lugares, em várias cidades, em vários espaços, tá bom? Imagina que começou com um núcleozinho pequenininho, 12 pessoinhas. Se, na verdade, depois de 3 anos e meio de trabalho, você só tivesse 12 pessoas, como é que você se sentiria? Pensa. Não ia dar a impressão que seu trabalho faliu, que não valeu a pena? Você não sentiria isso? Se você fosse líder de um grupo, tivesse só 12, que impressão você teria disso? Mas 12 pessoas muito bem treinadas podem revolucionar o mundo. E é isso que o nosso Deus quer, né? O Senhor Deus quer transformar esse planeta. E o desejo de Deus é que Ele consiga gente de compromisso. O meu grande pedido é que apareçam pessoas de compromisso, gente com o mesmo espírito que estava sobre Paulo, sobre Barnabé, sobre Pedro, sobre aqueles que vieram antes de nós. Por quê? Eram pessoas treinadas pelo Espírito de Deus, treinadas através da experiência, treinadas através da sofrimento, do aperto de todos os lados. E eu louvo a Deus por isso. Agora, no capítulo de hoje, nós temos algumas informações interessantes que fazem jus a Romanos 1 e 2. Romanos 1 e 2 traz algo muito sério. Eu uso Romanos 2 para explicar o que acontece com a homossexualidade. Quantos de vocês já leram a respeito disso? Por favor, abra aí sua Bíblia para que a gente possa ver juntos novamente. Dá uma olhada, por favor, para que você possa entender a seriedade disso. Achou Romanos? Pegou? Olha lá. Presta atenção. Verso 8 em diante de Romanos 2, acharam? Todo mundo tem que pegar isso aqui para entender a seriedade do que o próprio Deus diz na sua palavra. Mas a indignação e ira de Deus é derramada sobre a humanidade, aos contenciosos e desobedientes, aqueles que não aceitam a obediência e praticam a iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, principalmente do judeu e também do grego.
Mas, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não têm eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Agora, observe o que Deus vai dizer agora. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que é guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência da verdade na lei, tu, pois, que ensinas outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, porém furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará. Porventura, a ti que, por letra e circuncisão, é transgressor da lei. Portanto, não é a judeu que é exteriormente, nem circunciso que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Por que estava sendo dito esse? Por que estava sendo dito isso? Paulo, Pedro estavam brigando sobre essa situação. Os gentios tinham vindo para dentro da igreja e traziam seus costumes errados. Mas ele estava falando, os judeus que estão dentro da igreja, que agora se tornaram cristãos, eles trazem costumes ruins, mesmo tendo a lei. Os de fora não tinham lei nenhuma. E mesmo sem lei, eles estavam dando o melhor que podia. Mas vocês, judeus que têm lei, não cumprem a lei. Por quê? Agora, olha o que foi que ele diz em Romanos 1. Dá uma olhadinha, verso 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Amor, pode ligar um pouquinho o ar, eu estou com muito calor. Se puder ligar, que detém a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha o que o Senhor Deus diz agora. Leia o verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Assim, eles são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Do que vai começar a falar agora? Olhe só. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Agora, olha quantos demônios Deus diz que está neles. Verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade,
murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. O que Deus disse? 23 misérias sobre essa gente que muda o jeito de viver sexualmente. É terrível isso? Sim ou não? Isso é bíblico ou não é? O Senhor Deus diz que são indesculpáveis. Mas por que está tratando disso em Romanos 1? Observe o que eu vou mostrar para vocês agora. Paulo chega numa outra parte do planeta, chamada Antioquia da Síria. E ele está indo ali de onde ele tinha vindo da sua missão. E Paulo e Barnabé aproveitaram logo a oportunidade de reunir os crentes. Olha aqui, olha a Antioquia da Síria. Dá uma olhadinha para você poder conhecer o local, você que está em casa também. Ali são umas ruínas do local onde hoje ainda existe alguma coisa da época de Paulo. E Antioquia atual, aqui ó, Antaquia, este lugar aqui ó, é o local onde um dia Barnabé e Paulo chegaram, tá bom? Então vejam como é hoje. Eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho, para que vocês tenham ideia. Assim era naquela época, uma ideia de como era. Era uma cidade próspera, uma cidade muito bonita, mas está assim agora. Observem aí. Olha, isso aí é a cidade de Antioquia da Síria. Hoje é desta forma. Aí os pés dos nossos queridos entraram e chegaram numa distância muito grande de onde originalmente eles moravam. Lá de Jerusalém, lá do espaço onde eles viviam, andaram muito para chegar até aí e começaram um trabalho. Só que aí já tinham chegado outros cristãos por causa da perseguição de Paulo e montaram uma igreja muito boa aí. Só que tinha uma coisa, nessa igreja que tinha nessa cidade, Antioquia da Síria, havia 2 tipos de atitude dentro da igreja. Os bem firmes, que eram os que tinham se convertido do judaísmo, e os mais ou menos, meio moles, que eram os gentios que tinham vindo para dentro da igreja. Os gentios que tinham vindo para dentro da igreja amavam a Jesus, mas ainda continuavam com suas práticas iníquas na vida deles. Práticas sexuais erradas. E ainda comiam carne sufocada por ídolos. Carne sufocada com sangue, apresentada para ídolos. As coisas que eles faziam antes, que eles não tinham sido ensinados, eles continuavam a fazer. E agora o que acontece? Aconteceu um negócio muito triste. Presta atenção para vocês se assustarem. Olha esse texto. Leia junto comigo para que você veja. Isso aqui me chama muita atenção. Olha lá, vai lá. Havendo chegado a Antioquia da Síria, de onde haviam saído para a missão, Paulo e Barnabé aproveitaram logo a oportunidade para reunir os crentes para contar o que para eles? Se você estivesse vindo da missão, você iria contar o quê? O que você contaria? Paulo tinha sido apedrejado, machucado, apanhado, judiado, tudo que era coisa. O que ele contou para esse pessoal de Antioquia da Síria? Irmãos, que diferença desse homem para nós. Olha o que ele contou. Contou quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Se você tivesse sofrido muito no campo, tivesse sido apedrejado, quase morto, jogado lá para o canto, se tivesse apanhado, se tivesse sido deixado em sofrimento, apanhado de Satanás mesmo, você viria para os irmãos e contaria o quê? Paulo não contou uma palavra do sofrimento que tinha passado. Por quê? Porque o alvo dele não era o que ele sentia. O alvo dele era o que acontecia com Jesus. Não é legal isso? O alvo desse homem era isso. E o que mais que aconteceu? Olha só, imagine ele chegando ali e contando, a fim de contar as grandes coisas que Deus fizera por eles e como abrir as portas, a grande porta que abriu aos gentios, né, para a fé cristã. Pode imaginar? Temos muito que mudar ainda, sim ou não? Temos muita coisa para mudar. Esse homem tinha acabado de apanhar. Tinha acabado de ser considerado como morto. E ele vai para um outro lugar e só conta maravilhas. Gente, nós temos que ter essa visão. Você ouviu isso? Nós temos que mudar de posição. Nós somos, na verdade, uns chatos. A gente vive centrado em nós mesmos. Quando alguma coisa sai fora do nosso plano, a gente já enche de espinhos, né?
É muito terrível. Agora, olha o que aconteceu. A cidade era uma cidade muito próspera. Não pense que era uma cidadezinha qualquer com 3.000 habitantes. Era uma cidade muito próspera. Paulo tinha muito trabalho junto com Barnabé. Só que aconteceu uma coisa. Quando o diabo vê que o negócio está crescendo, o que ele manda? Os enviados dele. Vieram um grupo de judeus que tinham se convertido em Jerusalém, chegaram ali, viu os crentes vivendo mais ou menos, falaram, peraí. Está tudo errado, vocês têm que se circuncidar de novo e começar a vivenciar a lei cerimonial. Cordeiros, matar cordeiros, a mesma coisa que se fazia antes de Jesus vir. Era isso que era para fazer? Respondam. Mas eles insistiam, eles diziam, sabe por que esse povo está vivendo de forma errada? Sabe por que esses gentios que vieram para a igreja estão vivendo de forma errada? Por que vivem uma sexualidade errada? Por que vivem comendo que não presta? Porque eles não se circuncidaram, porque não cuidam da lei cerimonial. Gente, houve uma briga tão grande dos dois lados. Olha só, em breve levou a vasta desinteligência na igreja. O que vocês entendem por desinteligência? É uma palavra usada no livro, Atos dos Apóstolos. Desinteligência na igreja, produzindo consternação nos crentes gentílicos. Me responda. O que você entende por desinteligência? Quebrar a ideia original, o que mais? Eu fui atrás para saber o que é isso. O que é desinteligência? Leia comigo. Diferença entre opiniões ou pontos de vista. Desacordo, dissensão, divergência, diferença de acordo, de entendimento, conflito por falta de concordância, desavença, desentendimento e inimizade. Foi isso que começou a acontecer na igreja que estava tão bonita, veio um grupo e começou a dar problema. Desinteligência. Vocês estão vendo o que dá a gente chegar com... Eram pessoas até boas de coração, mas eles não tinham a cabeça de entender que algumas pessoas precisam de mais tempo. E Deus precisa trabalhar com essas pessoas, ter cuidado com os gentios que vinham de fora. Às vezes eles não têm condição ainda de fazer aquilo que Deus esperava que eles fizessem. Quanto tempo levou para você chegar onde você está agora na sua fé? Foi do dia para a noite? Assim também será com os que vierem. Se nós não tivermos paciência com eles, como Deus teve conosco, como vai ser? Olha só o que aconteceu. Paulo tentou explicar, porém ficou decidido que Paulo e Barnabé e mais uns outros anciãos deveriam ir a Jerusalém resolver todo esse problema com os líderes. Vocês acreditam? A briga foi tão grande lá naquele lugar, foi tão grande, que eles tiveram que ir até Jerusalém procurar saber o que se achava disso. Gente, tem uma briga muito grande, mas vamos fazer uma coisa? Parem de brigar até eu voltar. Quando eu voltar, eu volto com a resposta. Se é para voltar às práticas antigas e fazer a circuncisão. Lá foi Paulo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Paulo, Barnabé e um monte de anciãos voltando lá para Jerusalém. Jerusalém gostava de Paulo? Não. Se não tivesse essa briga, Paulo não estaria trabalhando de missionário bem para frente? Olha, atrasa a obra de Deus, gente. Atrasa a obra de Deus. Lá foi ele. E ele chega lá e ele começa a perguntar. No caminho, eles foram visitando cada grupo de crentes que ia encontrando. E ele reunia os crentes, dava ânimo para eles e falava e conversava, mas em direção a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, aí os assuntos que eram para ser tratados. Vamos estudar? Vamos ver quais eram os assuntos? Primeiro, para se salvarem, dizia eles, os conversos gentios precisam ser circuncidados e deveriam guardar a lei de Moisés. Muita gente pensa que essa lei de Moisés é a lei dos 10 mandamentos. Não era. É a lei cerimonial. Se você ler todo o capítulo 15 de Atos, fica claro para você. Tá certo? Segundo item que deveria ser tratado, a atitude a ser tomada com respeito a carnes sacrificadas a ídolos. Portanto, como as coisas então se apresentavam, se um judeu e um gentil se assentassem à mesma mesa para comer, o primeiro se consideraria ofendido e ultrajado pelo último. Imagina, um gentil fala, vem comer na minha mesa. Botava lá uma carne sacrificada com sangue dentro. Terrível, né? O judeu ia se sentir ultrajado. Como é que você me traz um negócio desse que eu nunca comi? Mas por que os gentios estavam fazendo isso? Porque ainda não tinham visão, maturidade espiritual ainda. Olha outro assunto, vamos lá, número 3. Os gentios, e especialmente os gregos, eram extremamente licenciosos. O que significa a palavra licenciosos?
imorais, libertinados, faziam o que queriam, era a pura libertinagem. Eles viviam dissolutamente, não tem problema. Quantos casamentos quisessem ter, namorar quem quisesse, ter sexualidade com quem quisesse, assim. Entendeu? Isso eram os gentios que vinham para dentro da igreja. Olha aqui, ó. E o que acontecia? E havia o perigo de que alguns não convertidos de coração fizessem uma profissão de fé sem renunciar às suas práticas más. Os cristãos judeus não podiam tolerar a imoralidade, que nem mesmo era considerada crime pelos pagãos. Gente, no meio do povo de Deus, dos judeus originais, imoralidade era considerado crime. Vocês ouviram isso? Agora, os cristãos que vinham de fora, os gentios que entravam para dentro da igreja, não entendiam nada disso. Era normal. Para eles era normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse lá com a cabeça que tem agora, o que você acharia? Bora. Você tem que pensar. Tem que ter um momento para se adequar. Eu coloquei uma foto aqui de alguns cristãos com o quê na orelha? Brinco. Vocês estão vendo aqui? Às vezes acontece de alguém chegar na igreja e demorar um tempão para poder se adequar. Vocês sabiam disso? Quando eu dou estudo bíblico para alguém, eu falo tudo, converso tudo. Mas, por acaso, a pessoa muda da noite para o dia? Não. Não muda da noite para o dia. Para você, foi fácil se tornar vegetariano? Não. E por que a gente acha que tem que ser fácil para os outros? Para você, foi fácil usar as roupas que você usa? Quanto tempo demorou para você se acostumar? Pensa, o jeito que você namora, a maneira como você vive, era essa a luta que estava tendo ali. Então, o concílio que teve lá em Jerusalém foi sobre isso aqui. Esses foram os assuntos, entenderam? Vamos ver mais um detalhe aqui, olha lá. De um lado ficaram os cristãos judeus, do outro lado os gentios. E a maior parte dos judeus diziam assim, isso tudo acontece por causa de Paulo que é um frouxo. Vocês sabiam disso? Pedro se levantou na hora que viu que o pessoal estava bravo com Paulo. Olha, gente, o diabo é especialista nisso. Quem odiava Paulo? O povo romano, sim ou não? O povo judeu odiava Paulo. Todo mundo odiava Paulo. Os romanos odiavam, os judeus odiavam. Agora, quem estava odiando também? Os conversos. Porque diziam, você é um frouxo, você que está deixando esse povo vir para dentro da igreja. Pedro se levantou, vocês sabiam? Pedro se levantou no meio da congregação e falou, gente, eu preciso falar com vocês. Eu vou explicar o que aconteceu. Agora, Pedro abre a boca. Quando Pedro abre a boca, ele fala o quê? E havendo grande o quê? Contenda. Levantou-se Pedro e disse-lhes, varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho. Aí ele começa a explicar. Eu fui levantado para isso, e sobre mim veio o Espírito Santo. E quando o Senhor Deus veio aquele lençol, que eu vi o lençol, ele explicou tudo de novo ali para o povo. E Deus me disse, não torne imundo aquilo que eu tornei puro. E ele estava falando dos gentios e sobre eles desceu o Espírito Santo. Então, primeira coisa, os gentios são aceitos sim, não é Paulo que é frouxo, não. Os gentios são aceitos. Segundo, vamos ensiná-los do jeito certo? Foi isso que Pedro falou. Vocês entenderam? Compreenderam agora? Eu acho isso muito interessante. Olha lá, vai lá. Presta atenção agora. Olha ali, eu coloquei alguém careca, porque eu imagino que Pedro era careca, tá? Coloquei lá, vamos lá. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais podeis suportar? Falou, peraí, vocês querem que eles voltem a usar o que nem vocês conseguiram? Era difícil para vocês trazerem cordeiros, porque querem trazer de novo isso sobre os nossos queridos que estão vindo para cá. Entenderam? Por isso eles perguntaram isso. Este jugo não era a lei dos 10 mandamentos, como afirmam alguns que se opõem aos reclamos da lei. Pedro se refere aqui às leis das cerimônias, tornada nula e vã pela crucificação de Jesus. Vocês entenderam? Avante. Agora olha aqui. Tiago, quem que era o líder e o presidente dessa reunião? Quem que era? Vamos lá, então vamos entender. Paulo e Barnabé vieram com os anciões de lá de longe de onde eles estavam pregando, vieram a Jerusalém. Em Jerusalém, quem que estava como presidente da comissão? Tiago, muito bem. E quem foi que se levantou para defender Paulo? Pedro. Combinado?
Tá certo? Então é muito importante. Quem que era? Tiago, ele presidiu o concílio e sua decisão final foi: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Está decidido? O que mais que eles falaram? Tiago procurou impressionar. Leia comigo, 1, 2, 3. Tiago procurou impressionar a mente de seus irmãos com o fato de que, em se convertendo a Deus, os gentios tinham feito grande mudança em sua vida e que se deveria usar muita cautela para não perturbá-los com assuntos embaraçantes e duvidosos de somenos importância, para que não desanimassem em seguir a Cristo. Presta atenção, quando vocês forem dar estudos bíblicos, trazerem pessoas para as igrejas, olha aqui o trabalho que tem que ser feito. Tem que ter cautela para trabalhar com os que ainda não entendem o que você entende? Sim ou não? Sim, eu trouxe exatamente as palavras do livro para vocês. Isso são palavras do Espírito de Profecia. Eu não quis nem eu mesma traduzir, eu trouxe escrito. Veja a próxima frase. Os conversos, olha lá, 1, 2, 3. Os conversos gentios, porém, deviam abandonar os costumes incoerentes com os princípios do cristianismo. Os apóstolos e anciãos, portanto, concordaram em instruir por carta aos gentios a se absterem de carnes sacrificadas a ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Deviam ser instigados a guardar os mandamentos e levar vida santa. Deviam também estar certos de que os que se declaram ser a circuncisão obrigatória não estavam autorizados a fazê-lo em nome dos apóstolos. Combinado, gente? Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Tá, então é isso aí. Quando vocês forem para o campo, tem que pensar nisso. Último texto, lê comigo. Não foram... Peraí, aqui vem uma parte importante. Quantos vocês acham que tinha que dar opinião? Estava tendo uma briga. Quantos tinham que dar opinião? Todo mundo? Eu também achei. Não. Só os líderes. Que coisa engraçada isso. A gente pensa que a gente, a minha língua é boa para eu poder falar. A gente pensa isso. Leia isso aí agora, vai lá. Não foram convocados todos os crentes para votarem sobre a questão. Que tal, gente? Tem vezes que a gente tem que fazer o quê? Gente, isso aqui me ensinou demais. Tem hora de falar e hora de calar, sim ou não? Vai lá, vamos ler de novo. Não foram convocados todos os crentes para votarem sobre a questão. Os apóstolos e anciãos, homens de influência e bom senso, redigiram e expediram um decreto que foi logo aceito pelas igrejas cristãs. Nem todos, entretanto, ficaram contentes com a decisão. Sempre tem, Havia uma facção de irmãos ambiciosos e possuídos de presunção que a desaprovaram. Quem ficou contra? Os ambiciosos e presunçosos. Vocês ouviram isso? Quem é o que sempre estraga o negócio? O grupo que não está convertido. Já notou isso? Que começa a botar areia. Falou, vocês podem fazer um negócio aí, mas eu não vou aceitar, não. Faz só para vocês. Já notaram? Avante, olha lá. Presta atenção agora. Esses homens, vamos lá. Esses homens, pretensiosamente, tomaram a decisão de se empenhar na obra sob a própria responsabilidade. O que significa isso? Independência. Eles falaram, vou fazer do meu jeito. Eu não concordo, vou fazer do meu jeito. Pode fazer isso, gente? Não. Avante, leia o próximo. Entregaram-se a muita murmuração e que mais? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês encontram gente assim hoje no nosso meio? Sim ou não? Vocês entendem por que na nossa escola a gente não aceita esse tipo de situação? Nós não somos, nem queremos e nem participamos destes grupos de dissidência. Se a gente vê alguma coisa errada e tem, o que a gente faz? Tem que orar, jejuar, clamar e lá ajudar. Se tivesse na sua casa, quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Acho que todo mundo, né? Só está faltando só 2 que não é mãe. Você é mãe também, né? Só não é o Igor e Lucas. E o menino, obviamente, né? Você não é pai, né? Por favor, você é filho. Mas todos os outros são pais. Deixa eu fazer uma pergunta. Se na sua casa um filho seu está errado, claramente errado, você joga lá fora e diz, quando você ficar bom, você volta? Não. Ou você luta por ele? Tem que lutar por ele. Lutar
até, mesmo dizendo não quero, a gente continua lutando. Sim ou não? Sim. Por que com um dos outros a gente quer jogar fora? Porque não é seu. Por que com um filho alheio a gente quer jogar fora? Porque a gente compreende os nossos, não compreende os dos outros. Parciais. Lembra do culto de sábado? Juízes parciais. Não é sério isso? Nós temos que pensar sobre isso. Olha lá, entregaram-se a muita murmuração e crítica, propondo novos planos e procurando deitar abaixo a obra dos homens a quem Deus ordenara ensinassem a mensagem do Evangelho desde o início. Ensinando a mensagem do Evangelho. Desde o início teve a igreja tais obstáculos a enfrentar e há de tê-los até a consumação dos tempos. Gente, não adianta, vai ter para sempre esse tipo de situação. Que não seja nenhum de nós. Combinado? Que não sejamos nenhum de nós. Só que o que aconteceu, um outro detalhe. Pedro, quando foi lá no meio do povo, esse Pedro tá meio feio, né, gente? Mas eu coloquei ele meio feinho assim para assustar vocês mesmo. Por quê? Pedro fez um negócio que não devia. Vocês sabiam que quando ele foi no meio dos gentios, ele comia com os gentios, conversava com os gentios, numa boa, falava sem problema, mas quando chegou os judeus perto dele, ele ficou dissimulado, começou a sair de perto, não queria mais conversar com os gentios. Dissimulado. E o estudo diz que ele foi dissimulado. E Paulo enfrentou ele. Paulo chegou e falou, rapaz, tu não está certo não. E ele reconheceu o erro. Por isso que coloquei uma carinha assim meio estranha, para você lembrar de que Pedro errou lá no meio do povo, né? E Paulo, nosso servo solitário. A palavra de Deus diz que ele era sozinho. Ninguém quase entendia o coitado. Nem Barnabé. Oi? Na verdade, Paulo deve ter sido casado. A pergunta aqui é, Paulo, será que ele era casado? Para participar do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Então, em algum momento, a mulher deve tê-lo deixado. Entendeu? Por causa da fé, por causa da vida que ele levava. Na verdade, por isso que eu falo para vocês, missionários, só se casem com missionários. Senão, eles não vão entender sua vida. Você vive uma vida diferente. Como é que você vai casar com uma pessoa que não entende o que você vive? Não vai funcionar. Entenderam? Então, Paulo, ele provavelmente foi casado em algum tempo. Mas, como eu não tenho certeza, perguntem para ele quando você chegar no céu. Combinado? Inclusive, tem um pessoal por aí que brinca dizendo assim, que ele falou, olha, quando você vier de Troade, traga a minha túnica. Mas tem gente que lê errado, fala, ele traz a minha túnica. Disseram que então é porque era a mulher dele. Coisas assim que o pessoal fala. Encontrei a mulher de Paulo, aqui ele falou túnica, é o nome dela. É túnica, traga a minha túnica que eu deixei lá. Queridos, que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça, que a gente aprenda olha o que a gente aprendeu hoje com esse ano bíblico. Quando chegar na frente das pessoas, não contar a parte ruim, contar o quê? A parte boa. O nosso foco não deve ser em nós, o nosso foco é no que Deus fez. E Paulo tinha a seguinte visão, eu estou só recebendo o que eu mereço. Sim ou não? Eu estava conversando sobre esse ano bíblico hoje com uma mulher, ela falou assim, mas ele tinha mente culpada, ele estava assim, merecendo que ele merecia, ele estava ganhando o que ele merecia, né? Mas se eu parar para falar com vocês, ele era um outro homem, ele não é mais aquele que apedrejou Estevão, não é? Ele é outra pessoa. Que outra coisa que nós aprendemos? Que quando a igreja tem um problema, a liderança é que auxilia e ensina e mostra o que fazer. Sim ou não? Um grupo de crentes reunidos é Deus falando. Mas que sempre vai aparecer um grupo que vai murmurar, falar mal e criticar, dizer, vou fazer do meu jeito. Sempre vai aparecer. Sim ou não? Diz que até o final dos tempos. E mesmo os líderes podem fazer coisas erradas, hein, gente? Pedro, um grande líder, falhou. Dissimulou, e Paulo, solitário, sozinho. Me impressionou muito o jeito que o Senhor Deus fala aqui no ano bíblico sobre isso, e meu coração ficou apertadinho de ver, né, que Paulo era muitas vezes compelido a permanecer sozinho, ninguém o entendia, por causa da altura e da profundidade do que Deus mostrava para este homem. Eu espero que isso aconteça com você também, que você se sinta só no mundo, só você e Deus. Vocês sabiam que Enoque se sentia assim também? Enoque andava com Deus. Jesus era assim também. Jesus não se sentia compreendido pelas pessoas da terra. Enoque não se sentia compreendido pelas pessoas da terra. Paulo também não. Ele sentia o quê? O Deus eterno me compreende. Tinha uma felicidade que mesmo apanhando ele continuava feliz.
Quero orar com vocês, quero orar com você que está em casa, pedindo a Deus que te abençoe em todo esse dia de hoje, que o Senhor Deus nesse dia encha você de força e poder, nesse dia 8 de outubro, que a bênção de Deus acompanhe você de maneira poderosa, que não sobre nada para o inimigo reclamar, que você não se envolva com aqueles críticos e murmuradores, aquele povo que não acredita que Deus é que está guiando sua igreja. Vamos ajoelhar e orar? Vamos lá. Querido Deus e Pai, ainda temos muito da miséria dos romanos vivendo entre nós. Quantas misérias entram pelas frestas e beiradas de nossa vida e trazem para dentro do arraial coisas que não são tuas. E eu rogo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a fazer parte daqueles que ajude o transviado a voltar para dentro da sua fé. Ajuda-nos a lutar pelos soldados feridos. Ajuda-nos a lutar, Pai de amor, em nome de Jesus, pela história de vida, pelo coração, pelo reconhecimento do Teu poder sobre o coração de cada um. E que nós tenhamos a atitude, Pai de amor, de Paulo. Que coisa linda que o Senhor fez na vida desse homem. A visão dele estava centrada somente nas bênçãos de Deus, no que Deus era capaz de fazer. Nos ensine a viver desse jeito, Senhor. Que essas pessoas que estão em casa sejam abençoadas por Ti. Eu levanto a minha mão diante da Tua presença para, em nome de Jesus, o Senhor poder abençoá-las. Que o Senhor as fortaleça. Que nossa visão não seja em nós e no que viermos a passar, mas seja em Ti, pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês e dê para vocês um bom dia. Que Deus fortaleça. Um abraço, gente. Tudo de bom.